Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Desejando a você e a sua família que o anjo do Senhor sempre guarde a sua casa, a sua família. Meus irmãos e minhas irmãs, nós nem imaginamos, nem percebemos de quantos males, de quantos acidentes, de quantas mortes o santo anjo do Senhor nos livra todos os dias. Começamos o dia, trabalhamos, estudamos, passeamos, viajamos, almoçamos, fazemos as atividades de um ser humano comum, de um cristão comum. Mas quantos livramentos acontecem em nossa vida todos os dias? Por quê? Porque nós somos orantes, nós estamos em oração. Oxalá, meus irmãos e minhas irmãs, que nós também, todos nós, pudéssemos, ao anoitecer, ao nos recolher para o nosso descanso merecido, colocássemos nosso joelho no chão e agradecêssemos ao Senhor por toda a proteção recebida durante o dia, durante a nossa vida. E o evangelho de hoje, nesse dia 29, quarta-feira, é o evangelho de João, capítulo 12, versos de 44 a 50. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei, o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vem nos alertar. O que eu digo, o que eu falo, é tudo que o Pai me pediu, me mandou falar. E ele diz: quem não acredita em mim, quem não acredita na palavra, já tem o seu juízo, já tem a sua decisão, mas será julgado no último dia. Meus irmãos e minhas irmãs, como é importante, você vê que nesses últimos dias João vem falando. João tem uma linguagem mais aprofundada. João tem uma linguagem não tão fácil como os outros evangelistas, né? Como São Lucas, São Mateus, São Marcos. Lucas ele tem uma dificuldade, uma palavra que a gente precisa se aprofundar, porque é muito rica, né? É preciso que um evangelho desse, cada um de nós possamos proclamar e repensar, interpretar várias vezes. Porque João, ele vai no evangelho aprofundado. E ele diz: Jesus veio para trazer a palavra de Deus. Todo aquele que acredita na palavra de Deus está na luz. Eu vim para tirar o mundo das trevas. Jesus diz: eu não vim para condenar ninguém, eu vim para salvá-lo. Quem se condena somos nós mesmos. Quando deixamos de viver a palavra, como deixamos de viver o evangelho. E às vezes as pessoas dizem na rua, Flávio, mas é tão fácil viver o evangelho? É não, meu irmão. É não, minha irmã. Aí a pessoa diz: mas você diz que é tão fácil. Não, eu não digo que é fácil. Eu digo que a gente deve tentar e buscar viver a palavra de Deus. Porque se a gente não tentar melhorar todos os dias, fica mais difícil. Eu digo que a gente tem que buscar, porque eu tiro por mim. Se a gente se aprofunda na caminhada, no evangelho, nós vamos melhorando. Mas se nós não tentarmos, nós vamos piorando.
A oração nos faz reverter muitos pensamentos ruins. A oração nos faz reverter pensamentos que nós, às vezes, dizemos, eu estou pensando isso mesmo? Quantos pensamentos de morte nós temos todos os dias? E aqui não estou falando de morte física, eu estou falando de morte na moral, de morte na fé, de morte das coisas certas, de morte de julgar o outro. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus diz, eu vim trazer a palavra, eu vim trazer o recado de Deus, eu vim trazer o que Deus ordenou. Eu e o Pai somos um só. Eu não vim para julgar o mundo. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos irmãos, e às vezes nós mesmos querendo julgar os outros. Quantas vezes nós encontramos irmãos de outras denominações, diz, você está condenado, eu estou salvo, porque eu estou em igreja tal. Meus irmãos e minhas irmãs, igreja nenhuma salva ninguém. Igreja é o lugar do encontro, é o lugar onde Cristo se manifesta, nossa igreja católica apostólica romana, onde a comunidade se reúne para adorar o Senhor do Sacrário, onde a comunidade se reúne para rezar aos pés do Senhor. É o encontro da comunidade, congregação. Mas não adianta nós estarmos na igreja e quando saímos da igreja, no dia seguinte, voltarmos para o mesmo pecado, para as mesmas coisas erradas, para as mesmas atitudes, para o julgar e usar nossa língua para defamar o próximo. Não adianta, meus irmãos. A Deus ninguém engana, porque o Evangelho diz, até os fios de cabelo da tua cabeça estão todos contados. Os teus dias estão contados. Uma folha não cai de uma árvore se não for da vontade de Deus. E muitas vezes nós ficamos brincando, né? Eu faço isso durante a semana toda e depois eu vou para a missa. Tudo bem. Todo mundo tem o direito de se arrepender, se confessar, ir para a missa e começar uma nova vida. É isso que Jesus manda fazer. Mas quando você faz isso intencionalmente, dizendo, eu vou cometer os mesmos pecados, e domingo eu vou para a missa, e vou pedir lá no sacrário perdão, e na semana eu faço tudo de novo. E assim, o arrependimento tem que ser verdadeiro. O arrependimento é quando você não faz mais. Aí você se arrependeu. Você procura não fazer mais, não cair mais naquele pecado. E muita gente fica brincando, achando que pode enganar. Jesus diz aqui no Evangelho, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Vejam que troca maravilhosa. Quando nós conhecemos as nossas ovelhas, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos a Jesus verdadeiramente, nós vamos procurar andar retamente. Aí Jesus passa a nos conhecer, porque ele diz, eu conheço a minha ovelha. Ele busca andar corretamente. Por isso que ele faz parte do meu redil. Por isso que ela faz parte do meu redil. Mas Jesus diz também no Evangelho, ainda tem muita ovelha que não faz parte do meu curral, que não faz parte do meu redil, e eu ainda preciso conquistá-las. Enquanto há vida, há esperança. Depois que morremos, acabou tudo. Só nos resta o julgamento. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa quarta-feira abençoada, que Deus nos concedeu com muita graça, com muito amor, a gente possa viver esse evangelho com muita gratidão, com muita fé e agradecer a Deus por mais um dia. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, seja um dizimista. Que Deus sempre nos abençoe.